Glória a Deus, amém, igreja. Deus é bom e a sua bondade dura eternamente. Cremos na tua palavra, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é salvação para a nossa alma. Amém, queridos. Vamos aplaudir com mais alegria, porque Ele merece. Glória, glória a Deus. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Eu gostaria que as crianças pudessem já descer para o seu espaço ali, para que as mães também possam estar participando da palavra, ouvindo a palavra. Eu quero hoje ministrar ao teu coração uma palavra apostólica, uma palavra profética, uma palavra que verdadeiramente é comida, é bebida para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Nós não podemos, eu falava agora há pouco acerca, né, do slogan da nossa igreja, que nós temos há alguns anos, que a nossa igreja é uma igreja, Igreja Renovo e Vida, é uma igreja una, santa, apostólica e profética. E nós não podemos esquecer que não é proibido dar glória a Deus, viu? Porque eu ouvi um papo aí, uma pessoa falando: na Renovo não pode mais dar glória a Deus. Quem disse isso? Quem foi? Sueli, você vigia, Sueli. Pode dar glória a Deus, sim. Amém, irmãos? Só não pode ficar, de repente, dando glória a Deus na hora errada, né? Porque às vezes acontece isso. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando aqui na igreja, e tinha um rapaz que veio de outra igreja, e eu comecei a pregar, e ele ficava gritando: glória, 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 glória! E ninguém ouvia a palavra, irmãos. Aí uma pessoa chegou para ele: irmão, você está gritando alto e eu não estou entendendo. Eu estou dando glória a Deus, me deixa em paz. Aí você está atrapalhando os outros, mas tem um momento que todos nós podemos dar glória a Deus. Então, fiquem à vontade, né? Amém? Dar glória a Deus, bater palmas, glorificar. Eu só acho que não vale muito ficar falando: fala Deus. Sabe por quê? Não que não pode falar isso. É que parece que quando a pessoa fala isso, parece que está falando só para o outro, né? Mas Deus... Deus está falando com você também. Então, esse negócio de fala Deus, né? Parece que fala Deus para o outro, né? Deus fala com todos nós, irmãos. Diga para quem está do teu lado: Deus vai falar com você hoje. Glória a Deus. Nós temos que tomar um pouco de cuidado, e temos que aprender mais com Jesus. E é sobre isso, Filipenses, que nós vamos falar hoje. Abra sua Bíblia em Filipenses. Nós temos que aprender a imitar a Cristo. Se tem uma coisa que eu não entendo, eu não entendo, tá? É uma pessoa se dizer cristão há muitos anos e a vida dele não ter passado por uma transformação. Na verdade, o termo não entender, que eu digo que eu não entendo, eu sei o que se passa, mas eu não entendo como ele consegue, eu estou dizendo, se dizer cristão, dizer que vive na profissão de fé, se na verdade não há transformação, não há mudança. Irmão, se existe uma coisa que o Evangelho traz, é mudança. O Evangelho, ele traz essa essência de mudanças. E estas mudanças, né, podemos colocar no plural, são pequenas, médias e grandes transformações que Deus vai fluindo na tua vida e fazendo de maneira que as pessoas percebam esta mudança. Ora, Márcio, eu não consigo, irmão Márcio, ver uma pessoa que se diz ser cristão há 5,
7 e principalmente 10 anos. E a vida dele não sofreu essa metamorfose, esta mudança. Não sofreu essa transformação. Irmãos, se nós olharmos para Pedro, ele tinha diversos problemas. Um deles, Pedro era presunçoso demais, Pedro era agitado, Pedro era uma pessoa que ele, a ponto dele falar para Cristo, puxar a espada, falar: Senhor, eu estou aqui para te defender, e cortar a orelha de um soldado. Mas se você vê Pedro, logo depois, ele vai se convertendo, e Cristo fala isso para ele: Pedro, quando você se converter, edifica os seus irmãos. Ora, Pedro deveria pensar: ô Senhor, está falando que eu não sou convertido? É que na verdade uma conversão, nós usamos essa palavra, mas a conversão não é do dia para a noite. A decisão sim, a conversão não. Até a bispa Carla, uns anos atrás, ela pregou muito sobre isso. Ela falava sobre a transformação de caráter. Você sabia que quando que nós somos transformados em Cristo e por Cristo? É pelo nosso caráter. O nosso caráter, ele deve ser moldado. E a principal característica de um homem que foi transformado por Cristo foi a mudança do seu caráter. Se não houve mudança de caráter, ele nunca foi convertido. A conversão, ela é trabalhada no nosso caráter, na nossa também chamada identidade, personalidade, como queiram, Porém, é isso que nós devemos entender. E quando eu olho para Cristo, eu vejo Paulo falar isso várias vezes. O próprio Cristo nos mostra o exemplo do que Ele está fazendo. É para nós também fazermos parecido com Ele. E em Filipenses 2:5 tem uns versículos que eu quero compartilhar com vocês, para que você seja tocado por nesta noite por esta palavra. Diz assim, Filipenses 2, versículo 5 até o 11: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém? Diga: o meu Deus, a tua palavra verdadeiramente é poderosa para transformar, para edificar, para salvar. Eis-me aqui nesta noite, quero ouvir e receber esta palavra. Fale comigo em nome de Jesus. Amém? Uns tempos atrás aí, não muito tempo, deve ser um mês e meio atrás, estava uma febre aí nas redes sociais de um aplicativo, se eu não me engano, Bad Smash. É isso mesmo o nome? Bad Smash, é isso? Que você imita, a pessoa, e todo mundo fez aquilo, até gente da nossa igreja. Eu não fiz, não imitei ninguém. E eu estava, na época, eu fiquei pensando, eu queria que as pessoas que fossem cristãs pudessem também imitar mais a Cristo, porque imitar pessoas é fácil, viu, irmãos? Imitar pessoas, tem gente que eu tinha um amigo que imitava muito bem o Gil Gomes. Quem lembra do Gil Gomes? Eu tinha um amigo meu que imitava, era o Gil Gomes.
Oh, meu Deus do céu, o cara imitava certinho o Gil Gomes. Tem gente que imita, né? Aleluia, imita o Faustão, outras pessoas imitam vários artistas famosos aí. E eu fico pensando, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala sobre o sentimento de Cristo. Olha o versículo 5, eu acho esse versículo tão lindo, irmãos. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha isso, que haja em nós o mesmo sentimento. Olha isso, Fabiana, que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ora, irmãos, e Paulo começa a falar de algumas coisas aqui, mostrando que o próprio Cristo, ele não teve por usurpação, ele não quis tomar o lugar de Deus. Em outras palavras, ele sabia o seu lugar, ele se colocou no seu lugar. Eu não sei como tem pessoas que não percebem isso, se diz ser cristão e não consegue ter esse sentimento que Cristo teve. E nós vamos falar mais sobre isso aqui. Porque ele se esvaziou, diz a palavra. Jesus se esvaziou de si mesmo, mesmo ele sendo Jesus, ele se esvaziou. Quantas pessoas, irmãos, às vezes eu fico pensando quantas pessoas que são tão exaltadas, são exaltadas até demais. Esses dias eu estava no encontro de pastores e uma pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, apóstolo Alfredo, as pessoas falam de você, mas você é tão, né? Você é tão humilde. A gente não escuta, né? Pelo menos ele está falando, um outro pastor falando para mim, né? Você não tem essa coisa toda, mesmo independente se você tem igreja grande ou não, própria ou não, a gente percebe isso. Mas às vezes, irmãos, tem gente que não tem nada. Não tem nada e parece que tem um Deus na barriga. Parece que, sabe, parece que ele é hiper, super especial. Ele quer ser visto. Ele quer ser, ele precisa daquilo que nós chamamos de bajulação. Ele precisa que falem o nome dele. E nesse mesmo café de pastores que eu estava, eu me lembro que uma vez um outro apóstolo estava lá, e eu estava também, e o apóstolo, que era o líder, foi falando o nome, né, das pessoas. Está aqui o apóstolo fulano, o pastor ciclano, e não falou o nome dele. Quando terminou o culto, ele falou para mim: você viu? Ele não falou meu nome. Que absurdo, não falou de mim. Eu olhei para ele e falei: eu acho que ele deve ter esquecido. Não, é nada, eu sei o que é isso. É assim mesmo, não volto aqui nunca mais. Irmãos, eu não fui lá para ninguém falar o meu nome. Eu fui lá para que o nome do Todo-Poderoso fosse falado e ministrado. É muito interessante isso, como as pessoas buscam isso. Qual a necessidade? Qual? Esses dias também eu estava conversando com outro líder, e ele falou para mim assim: nossa, você, né? Cadê o seu anel? O seu anel de direito? Falei: não uso mais, tirei. Não que eu não possa mais usar, e só uso a aliança porque eu sou casado. Ainda falei para ele, porque senão ia jogar, ia ficar sem. Ele falou: por quê? Eu falei: eu acho que é muita coisa, né? Ele: não, tem que mostrar quem você é, irmão. Será que nós precisamos mostrar quem nós somos? Pergunta para quem está do teu lado: você precisa mostrar? Será que nós precisamos mostrar, irmãos, quem nós somos? Será que precisamos colocar a chamada melancia no pescoço, para que todos nos vejam, para que todos possam nos enxergar, para que alguém possa dizer: lá vai um grande cantor, lá vai um grande pastor, lá vai o espetacular
secular, juiz, advogado, sei lá o que, importa que ele cresça e que nós venhamos diminuir, importa que o nome do Senhor seja honrado, glorificado, bendito seja o eterno, a rocha, o poderoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a ele o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, seja honra, glória, louvor para sempre, amém. Rabassuri anda labastai. Quantas vezes as pessoas precisam aparecer? Eu me lembro uma vez que eu comentei com uma pessoa, porque o João, né, eu tô colocando um nome fictício aqui para não falar o nome verdadeiro. Eu falei porque o João é assim, assim, assim. Ele falou: rapaz, não chama, não o chame de João, não. Eu não entendi. É missionário João. Missionário João? Se você chamar ele de João, porque nós, no meio dos pastores, nós não nos chamamos por títulos, viu, irmãos? Nenhum. Qualquer pastor amigo meu, conhecido, até conhecido, às vezes eu chamo, esse dia eu chamei o Paulo Tavares aqui, da Catedral da Fé, falei: e aí, Paulo, beleza? A gente não tem costume, pastor Paulo, bispo Paulo, apóstolo fulano, a gente não tem, pelo menos entre amigos a gente não tem, né? Esses costumes, a gente chama: e aí, Rubens, beleza? Apóstolo Rubens, mas por que não chamar Rubens? Né? O Cliff Bell, que é profeta, né? E aí, profeta Cliff Bell? Eu falei: não, me chama de Cliff. Então, e aí, Cliff? E aí, Cliff? Porque parece que, né? É o grande profeta que chegou. Não, quem chegou foi Jesus, amém? Que pode operar na minha vida, na sua, todos nós podemos ser usados por Ele. Quem entende, digam glória a Deus. Queridos, é claro que há o reconhecimento, precisamos reconhecer, sabemos disso, porém, eu quero hoje aprender, irmãos, com vocês, que eu também estou aprendendo, e o tema é justamente esse: aprendendo a imitar a Jesus Cristo. Levanta a sua mão e diga: eu quero aprender a imitar a Jesus Cristo, amém? Porque é Ele que está à direita de Deus, é Ele que está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele está lá no céu. Vamos aprender com Ele, com as coisas lá de cima, com as coisas do alto. E hoje, irmãos, eu quero enfatizar aqui algumas coisas que o Senhor me colocou nesses versículos, entender que, e levar a todos, e eu também entender que precisamos imitar a conduta, o caráter daquele que deu a sua vida por cada um de nós. Nós precisamos imitar a conduta de Cristo. Quem quer imitá-lo, diga amém. Se tem alguém que pode nos ensinar, esse alguém é Cristo, é Jesus. Nós somos chamados, irmãos, para imitar a Cristo, conforme essa passagem que nós estamos lendo. Nós somos chamados para ter o mesmo sentimento, ser parecido com Ele. Precisamos pensar, precisamos agir, precisamos sentir como o Senhor. É preciso entender isso, que não basta eu falar, chegar aqui e falar: irmãos, olha, eu sou de Deus, irmãos, eu sou de Cristo, mas eu não ter esse sentimento, o sentimento que Cristo tinha, a forma de pensar que Ele pensava, a forma de agir como Ele agia. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: eu não fui chamado para ir em hospital fazer visitas. Esse dom eu não tenho. Aí eu olhei para ele, fiquei assim, falei: falo ou não falo, Jesus? Aí não aguentei, falei: irmão, pode falar uma coisa? Isso não é dom não, irmão, isso é mandamento. Estive doente e não me visitastes. Quando tem alguém doente que você conhece, principalmente membro da sua congregação, você tem mais que obrigação de ir lá visitá-lo. A Bíblia diz:
Estive nu, não me vestiste. Tive fome, não me destes de comer. Estive doente, não me visitastes. Ah, mas não é o meu dom. Que dom, rapaz, acorda aí. Irmãos, nós precisamos entender, ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Até pela sogra de Pedro, Jesus orou, que estava doente, irmão. Para mostrar que nós temos que valorizar até a nossa sogra. Digam glória a Deus. Quem tem sogra aqui dá glória. Meu Deus, foi um glória sem glória, mas tudo bem. Quem tem sogra aqui, diga amém. Ora, o mesmo sentimento. E olha que interessante, que aqui nesses versículos que nós lemos, nós precisamos entender, irmãos, para imitar o Senhor Jesus Cristo, é preciso ser parecido com Ele, nesses sentidos aqui. E aqui fala de algumas coisas, eu vou compartilhar as mais importantes que Deus me deu. Eu quero mostrar aqui as qualidades evidentes de que Jesus tinha, como homem e como Deus, e nós também precisamos ter. As qualidades aí nesses versículos, abra aí a sua Bíblia, nesses versículos mesmo. A primeira qualidade, põe aí Laísa, que o Senhor nos dá aí, é que a Bíblia fala que o Senhor, Ele literalmente, Jesus, nos ensina que nós precisamos ser como Ele. Nós precisamos ter a qualidade da renúncia. Diga para quem está do teu lado, renunciar a si próprio. Renunciar. Irmãos, eu não acredito no evangelho sem renúncia. Não existe, presbítero Rogério, evangelho. Sabe qual é o problema? Nós estamos numa igreja hoje, a igreja brasileira é uma igreja tão rasa. E é verdade, viu, irmãos? É uma igreja tão artificial. Eu estava aqui adorando e eu vi, graças a Deus, a maioria do nosso povo está adorando. Mas eu vou ser sincero, irmãos. Eu vou ser sincero. Já fui em igrejas nossas que eu vi pessoas na hora da adoração, na hora do louvor, pessoas de braço cruzado ou assim, olhando para baixo. E aí, quando terminou o culto, a mesma pessoa veio para mim e falou: ora por mim, apóstolo, estou numa luta terrível, vê se Deus revela alguma coisa. Você está de brincadeira comigo, né, irmão? Você está de brincadeira comigo. Irmãos, evangelho é você renunciar. Eu sei que não é fácil, e não é mesmo, sabia? Eu sei que não é fácil, mas nós temos que aprender isso. Ó, abra aí a sua Bíblia. Olha o que o próprio Senhor, usando Paulo, diz no versículo de número 6. Aí mesmo, Filipenses 2:6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha isso, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Isto é, ele renunciou a si próprio como o Cristo, como uma pessoa que poderia até falar: não, mas eu sou. Quer mais? Irmãos, ele era o próprio Deus e resolveu ser homem para morrer por nós. Quer mais? Abra sua Bíblia, Lucas 14:33. Lucas 14:36. Lá diz: assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Você é de Jesus? Você é de Deus? Tem certeza? Porque aquele que não renunciar, diz a palavra, tudo quanto tem, no sentido aqui de você falar: a minha vida é do Mestre, a minha vida é do Senhor, eu renuncio o mundo, eu renuncio tudo por Cristo, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas me serão acrescentadas. Eu vejo a qualidade de renúncia em Jesus, e esta qualidade deve ser vista em nós, deve ser a característica do cristão. Irmãos, o que é isso? Renuncie-se a si próprio, renuncie a tudo que o mundo te oferece, renuncie a tudo que te tire da presença de Deus, e seja um discípulo do Senhor.
Aí mesmo em Filipenses capítulo 2 e versículo 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Olha isso, você tirar os olhos de você e colocar o olhar, digo, no seu semelhante. Olha para quem está do teu lado, está vendo essa pessoa? Olhar para ele, entender, querido irmão, que não basta você amar a si próprio, você tem que amar o seu próximo. Amar o próximo, irmãos, nem sempre é você abraçá-lo e beijá-lo todo dia. Talvez você nem vai andar junto, mas é você não querer o mal dele, é você querer que ele se dê bem. É aquela pessoa que às vezes, né? Eu me lembro uns anos atrás, chegou uma moça para mim, pastora Paula, e disse assim: apóstolo, o senhor pode orar por esta foto? E me deu uma foto. Eu falei: oro sim. Quem é esse? É o meu ex-marido. Eu lembro, irmãos, que coisa. Era o ex-marido dela. Faz tempo isso, a igreja era ainda na Penha, na Parada Pinto. E ela me deu. Eu falei: tá, vou orar assim, irmão. Você quer que eu ore? Qual o motivo? Ah, apóstolo, depois que nós nos divorciamos, ele só se dá bem na vida. Entendeu? Ele casou com outra, e eu não sei, quanto mais eu oro, mais ele é abençoado financeiramente, e eu estou toda enrolada. Falei: você quer que eu ore? Para quê? Eu acho que ela achou que era casa de encosto, irmãos. Ela foi no lugar errado, achou que era casa de encosto. Ô, tá pensando que aqui a gente vai fazer oração contrária? Falei: irmã, mas eu não posso orar. Como assim? Você quer que eu ore para ele? Hã? Aí eu descobri que a atual esposa dele era uma serva de Deus, era uma mulher de oração, e aquela que era ex, só Jesus, irmão, estava pedindo oração contrária. Diga para quem está do teu lado: vigia, irmão. Queridos, as pessoas não entendem que quando você quer o bem do seu semelhante, é o que também virá sobre a tua vida, irmãos. Assim como você deseja para os outros, assim será para você próprio. Não deseje o mal de ninguém. Foi seu ex-marido, que ele se dê bem para lá, não precisa estar perto de você, mas que se dê muito bem longe, lá abençoado. Porque quanto mais abençoado o ex-marido tiver, ele não vem aqui te perturbar. Diga misericórdia. Renuncia. A renúncia é uma qualidade do caráter de Cristo. Devemos imitar a Cristo nisso. Devemos ser parecido com Ele. Mais um versículo de número, segunda qualidade, versículo de número 7, diz assim: mas ele se esvaziou de si mesmo. Olha isso, Jesus se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de quê, irmãos? De servo. Meu Deus, como um homem, fazendo-se semelhante aos homens. Oh meu Deus. Lá em Hebreus fala sobre isso. Você sabe por que Jesus nos entende? Deus não entendia o homem, porque ele era Deus. Estou falando no nosso erro, no nosso pecado. Quando Deus se formou homem, e ele viu o tamanho da dificuldade de ser homem, por isso que a salvação foi estendida para todos. Não dá, é difícil demais. Não é fácil para nós, irmãos. Não é fácil, é difícil. Olhe para cá. Ele se esvaziou a si próprio e se tornou servo e se fez semelhante aos homens. O que Deus nos ensina aqui, que ele tinha a qualidade de servo. Quantas pessoas não têm essa qualidade de Cristo na sua vida? E hoje Deus manda eu te dizer, esta qualidade deve ser evidente na tua vida, meu irmão. As pessoas devem ver você como servo. Ah, ele era um servidor. Irmãos, ele veio para ser servido e resolveu servir, Vinícius. Era para nós, para todos servir a Cristo, e ele veio para nos servir. Acho tão bonita aquela parte que Jesus manda todos os discípulos se assentarem, e os discípulos se assentam. Então ele pega uma toalha e ele,
né? Joga aquela toalha no seu ombro, pega ali, conjecturando, tá? Pega uma bacia de água e fala: sentem todos aí, tirem os sapatos, as precatas, sandálias. Aí Pedro olha e fala: mas o que está acontecendo aqui, Jesus? Pedro, só Deus na vida. Oh meu Deus, Pedro também, né? Sempre dava umas mancadas. Jesus, o que está acontecendo, Jesus? Jesus falou: Pedro, eu vou lavar o pé de todos vocês. Pedro falou: não, o meu? Meu pé tu não lava. Que papo é esse, Jesus? Acho que ele chamou Jesus. Jesus, você é líder. Tu é líder, cara. Seja forte, meu. Vai lavar o pé da galera aí, ó, o pé. Olha o pé do Tiago. Pé de barro. Irmãos. Aí Jesus falou: bom, gente, é o seguinte. Aquele que não permitir que eu lave os seus pés, não tem parte comigo, tá entendendo? Não tem nada comigo. Aí Pedro: Jesus, ó, o negócio é o seguinte, vou tirar a roupa aqui, lava também meu corpo. Já foi tirando a camisa, acredito. É pescador, do jeito que era Pedro. Jesus falou: rapaz, aí também tá de brincadeira, né? Pedro era 880, né, irmão? Só Deus na vida dele. Ah, então dá um banho inteiro. Falou: não, rapaz, eu vou lavar o pé, aí também é demais. Aí todo mundo sentou. Jesus foi lá com a bacia e pé por pé. E aí houve o lava-pés. Uma vez uma pessoa falou: apóstolo, vamos fazer o lava-pés na igreja? Irmão, Jesus fez isso para nos dar exemplo, não para fazer no sentido todos os dias, para mostrar que isso é ser servo. Nem sempre, irmãos, aquele que se coloca ou se faz líder, diz que ele não precisa fazer. É como mais ou menos assim, alguém chegar aqui e ver o apóstolo Alfredo varrendo a igreja, ou lavando o banheiro. Misericórdia, o meu apóstolo lava o banheiro. Jesus, qual o problema? Não entendi. Quer dizer, porque é a pastora, não pode pegar na vassoura? Diga para quem está do teu lado: você é servo, sabia? Irmãos, é isso que o Senhor manda eu te dizer. Ser servo, a qualidade de ser servo. Abra aí, Marcos, melhor dizendo, 10:45. Abra aí, Marcos 10:45. O próprio Senhor Jesus dá essa revelação. Ele diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia! O Filho do Homem veio para servir. Levante a sua mão. Se o próprio Jesus veio para servir, quem sou eu? Quem é você, irmãos? Para também não ser um servidor, temos que ser um servidor mor. Temos que servir. Vamos servir. Vamos servir em adoração, em louvor. Vamos servir em serviços. Vamos estar sempre como garçom, fazendo a obra do Senhor. Pode aplaudir. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Ser servo. Tem gente que ama ser servido, mas não consegue servir. Tem um versículo também, abra aí, Mateus 20, 26. Mateus 20, 26. Diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós, olha isso, fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele, irmãos, que acha, que pensa que nessa caminhada que o Senhor nos comissionou, quiser ser maior, ser grande, tem que entender que é você que está ali para servir. Tem pastor que não sabe disso, mas, por exemplo,
vieram aqui, pastor e membros, né, líderes, vieram aqui quem iniciou o culto, na abertura, fez uma oração de agradecimento, de gratidão, intercessória. Ela estava aqui servindo a nós e servindo também a Deus, porque na verdade, eu já preguei sobre isso aqui, irmãos, a palavra servo, não é que eu já ouvi isso, eu sou servo de Deus. Que papo é esse, rapaz? Ei, psiu. Que conversa é essa que você é servo de Deus? Eu não sirvo homem, eu sirvo a Deus. Ah, é? Você precisa ler a Bíblia, porque nós servimos, na verdade nós servimos os homens. O termo servir aqui não é obedecer. Não confunda o que Paulo diz. Melhor é obedecer a Deus do que os homens. Mas nós estamos aqui para servir. O servo de Deus, ele serve pessoas. Eu estou aqui fazendo o que agora? Servindo a palavra, que é a janta, que é o almoço, que é o alimento. Aí os adoradores vêm aqui, servem também com louvor. Nós estamos servindo, ministrando uns aos outros. Como o garçom, ele vem te servindo. Vai lá, coloca o alimento, traz. Todos nós somos servos. Digam glória a Deus. Diga para quem está do teu lado, você é servo do Deus Altíssimo. Qualquer que quiser ser primeiro, vai ser servo. Olha isso. Quer ser primeiro, vai ser servo. Quer ser líder, vai ser servo. Ah, eu quero ser o dirigente do coral. Ah, é? É, porque o dirigente do coral é o dirigente do coral, né? Todo mundo vai olhar para ele e vai, é o dirigente. Ah, é? Tá pensando que é fácil? Vai ter que servir todo mundo do coral, vai ter que aguentar. A Bíblia diz que nós temos que ser fortes com os fracos da festa. Tem um monte de fraco. É? Aí, não quero mais não, pastora. Você não quer o quê? Eu não quero, é muito difícil. Ah, tu achou que era fácil? Servo? Digam glória a Deus. Abra aí mais uma vez Colossenses 3:23. E tudo, Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, ou melhor, de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Olha isso, olha o que a mensagem nos ensina. Que nós estamos aqui fazendo, eu estou aqui fazendo, eu estou fazendo como para o Senhor. Eu estou fazendo para você, Maria, para você, Marli, para você, Amanda, para você, Dagmar, enfim, eu estou fazendo para vocês. Mas na verdade, é como se eu estivesse fazendo para Cristo. Porque é a Ele que eu estou servindo. Por que é a Ele que eu estou servindo? Porque é a igreja dele. É dele. Se é dele, pertence a ele. Você é dele. Eu estou servindo a ele. Eu estou servindo a você. Digam glória a Deus. Um tempo atrás, eu me afastei de um pastor. Por N motivos. Principalmente do que eu estou pregando aqui hoje, por causa de caráter. Eu me afastei desse pastor quando eu descobri algumas coisas não legais que ele tinha, algumas atitudes, enfim. Preferi me afastar, ainda que falei para ele que eu não concordava com tudo aquilo. E passou um tempo, ele me ligou. E ele falou: eu queria te convidar para você pregar na minha igreja. E na hora que ele falou comigo, meu coração se fechou. E era um congresso. E ele falou assim: dá para você? E eu falei: olha, ele falou: antes de você falar, porque eu sei que você ficou triste comigo, está triste comigo até hoje por causa disso, não anda mais comigo. Eu sei, eu não sou perfeito, mas eu só vou te lembrar uma coisa: se você negar e não vir pregar para a igreja de Cristo, por algum motivo comigo, Deus não vai se agradar disso. Realmente, irmão, ele me pegou. Porque a igreja não tem nada a ver com o erro dele. Rapaz, eu falei: Jesus, o Senhor me pegou aqui agora usando esse rebelde. E eu fui lá e preguei, irmão.
fui lá e preguei. Falei, Jesus. Lembra, pastor? Eu fui lá, preguei. E é verdade. Porque a igreja de Cristo precisa ser ministrada, irmãos. Não interessa se o pastor lá tem erros. Não interessa. Tem gente sincera. Você vê que tem gente sincera ali dentro, irmãos? Tem gente que quer ir para o céu ali. Tem gente que quer. Às vezes o líder não está vigiando. Mas o povo, a igreja, ela não é do pastor. Ela é de Cristo. Se ele não vigiar, Deus pode cortá-lo, até, né, enviar esses membros para outra igreja. Porém, é interessante isso. Então, o Senhor me fala sobre isso hoje. Levante a sua mão. Irmãos, vamos fazer de todo o coração. Vamos lá, vamos fazer para Cristo. Vamos, o galardão não vai vir do homem, não vai vir do pastor, não vai vir da pastora. Vai vir de Jesus Cristo, a quem você serve. Pode aplaudir. Terceira qualidade que nós precisamos ter, o mesmo sentimento, imitar a Jesus Cristo. Versículo 8. Versículo 8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Isto é, mais uma qualidade do caráter de Cristo: a humildade. Humildade. Está vendo essa pessoa que está aí do teu lado? Pergunta para ela: você é humilde? Hã? Você é humilde? Abra aí João 1,14. João. Ei, escute, irmãos. Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Digam glória a Deus. Irmãos, olha isso. Ele era a notoriedade, porém resolveu se humilhar. Nele estava toda a glória. Nele estava todo o resplandecer. Ele é a resplandecente estrela. O Rabachuri Cantenebria Surianda. E ele se colocou como humilde, irmãos, e ele nos pede, Deus nos pede para exercer essa humildade nesta noite, neste mundo tão individualista, nesse mundo, irmãos, onde as pessoas só olham para o seu próprio umbigo. Deus está dizendo: seja humilde, se humilhe, não queira ser tão grande, não queira ser o tal, queira ser simples e humilde. O Rabachuri Cantenebria Surian. Eu acredito que o verdadeiro discípulo de Cristo, o homem que foi mudado, que foi transformado genuinamente, ele está disposto a exercer a sua humildade em Cristo Jesus. Irmãos, eu creio nisso. Levanta a mão, diga: meu Deus, meu Pai, olhe para mim, quero viver em humildade diante de Ti. Amém. Mateus 11, abre aí, Mateus 11. Mateus 11, 29. Olha o que Cristo nos fala. Olha o convite de Cristo a nós. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu Deus, aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Você pode glorificar a Deus, igreja? É por isso que a Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima, e é lá de Deus, do céu, do
do trono que veio a humildade, irmãos. Ser manso, ser humilde de coração. Sabe para quê? Para você encontrar descanso para a tua alma. Mesmo que você tenha muito dinheiro, mesmo que você tenha condições, uma condição financeira, irmãos, não pise em ninguém, não humilhe ninguém. Um certo amigo meu me contou que quando ele era criança, ele foi com a sua mãe, a mãe dele não conseguiu colocá-lo no colégio interno, e a mãe dele tinha que levá-lo para trabalhar. Ela conseguiu colocar 2 filhos, e porque ela tinha 3 e não conseguiu colocá-lo no colégio interno. E ele conta que ela levava ele para as casas de família. E ele conta, irmãos, a humilhação que a mãe dele passava. Alguém aqui já foi humilhado alguma vez? Deixa eu ver, hein? É triste, não é, irmãos? É triste. E ele conta que a mãe dele levava ele. Olha isso, diaconisa Dagmar. Irmãos, olha, irmãos, isso é terrível. A mãe dele levava ele, e a patroa falava assim: deixe ele no banheiro das empregadas. Eu digo, da empregada. E ele ficava no banheiro da empregada o dia inteiro. Pensa que ele... E ali mesmo, quando dava 2 da tarde, que todo mundo tinha comido, aí o resto da comida a mãe levava lá no vaso, ele colocava o prato e ele comia. E às vezes ele ouvia a empregada brigar com a mãe dele. Ele tinha 7, 8 anos, a empregada falava assim: tô cansado de alimentar você e o seu filhinho. Já não chega a tua boca, agora você traz mais uma boca para cá. E a mãe dele ia, fechava a porta, falava: filho. Ela falava: mãe, o que ela falou? Não falou nada não, filho, e fechava a porta. E às vezes ele via a mãe dele chorando, ele contando para mim. Vou falar uma coisa, irmãos. Tem gente que tem muito dinheiro e gosta de humilhar pessoas, mas a Bíblia diz que Deus vê tudo. Deus vê tudo. Diga para quem está do teu lado: Deus está vendo. Não se preocupe, irmãos, Deus vê tudo. Tem pessoas, irmãos, se puder pisar, humilhar, mas a Bíblia diz que aquele que desce, aquele que é humilde, Deus coloca ele em exaltação. Digam glória a Deus. Eu lembro até hoje que eu fui fazer uma visita para uma pessoa. Vim aqui na tarde profética, uns anos atrás. Nós tínhamos uma tarde da bênção, uma tarde profética, e vinha uma moça que era até diaconisa de outra igreja. E ela sempre estava aqui, durante anos ela ficou aqui com a gente naquela tarde profética. E eu me lembro que um dia ela falou: apóstolo, ela era enfermeira. Ela falou: apóstolo, eu cuido de uma pessoa, e essa pessoa já está para morrer. E ela não tem ninguém, apóstolo, ninguém. Ela só tem uma sobrinha que mora em outro estado. E essa sobrinha vai ficar com toda a herança dela. Mas, apóstolo, ela é podre de rica, a mulher. Ela mora paralela à Paulista. Eu lembro até hoje, ali do ladinho da Promátria ali, da Eugênio de Lima. E eu fui ali, São Carlos do Pinhal, lembrei, São Carlos do Pinhal. Eu fui lá fazer a visita para aquela mulher, porque aquela enfermeira cuidava dela, tinha várias enfermeiras que cuidavam, era cuidadora. E eu cheguei ali, irmãos, e eu me lembro até hoje, era um apartamento enorme, com os móveis antigos, muito antigos, e enorme aquele apartamento. E fui entrando com ela, e ela foi mostrando: olha, tá vendo ela? Irmãos, que moça linda, meu Deus, parecia a Lady Di. Nossa, que linda. Ela falou: olha, apóstolo, como ela era, apóstolo, que linda. É mesmo. Aí quando eu cheguei, tá lá a mulher deitada na cama, irmãos, já com seus quase 90 anos, já para morrer.
E ela falou: apóstolo, ora por ela, apóstolo, ela não vai durar muito. Te trouxe aqui por isso, porque nunca um pastor veio aqui. Eu já falei para ela, ela falou que não, e aí ela aceitou. Irmãos, aí ela estava dormindo assim, eu peguei na mão dela e falei: tudo bem, querida? Aí ela abriu o olho, olhou para mim e falou assim: você é negro? Aí eu olhei para ela, aí a moça olhou para mim, eu falei: ela falou, aí a enfermeira: não, ele não é negro não. Ah, então tá bom, porque senão era para soltar minha mão agora. Você acredita, irmãos? Eu olhei para aquela irmã, a irmã falou: ah, apóstolo, ela odeia negro. Irmãos, Sueli tá morrendo, rapaz. Eu podia ser um negrão bem alto naquela hora, porque eu ia orar por ela mesmo assim, irmãos. Irmãos, eu fiquei com tanta pena daquela mulher. Falei: Jesus, tem misericórdia da alma dela. Tem misericórdia, está no leito de morte sozinha, nunca casou, tem tanto dinheiro, vai deixar. Eu lembro que era milhões que ela ia deixar para essa sobrinha que só viu ela uma vez quando era criança. E estava preocupado se o pastor que foi orar por ela era negro. Oh, Jesus! Eu falei, imagine a vida que essa pessoa deve ter tido. Ela acha que a vida dela foi o máximo, né? Talvez foi uma vida medíocre, irmãos. Uma vida de humilhar pessoas, empregados. Levanta a mão e diga misericórdia. É por isso que eu amo a Jesus. A Bíblia diz que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Para Ele não tem grego, não tem judeu, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não tem negro. Para Ele só tem alma. Vamos aplaudir a Ele toda a honra e glória. Alabassúria, alabá. Meu Deus, diga para quem está do teu lado: Ele te ama mesmo assim. Não interessa como você é, Ele te ama. Isso que importa, né, irmãos? Amém, igreja? Eu quero, terminando, falar de humildade, irmãos. É tão gostoso. Mas por fim, o versículo 8 da parte B diz assim: Ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente. Diga comigo: obediente até a morte de cruz. Amém? Ele foi obediente até a morte de cruz. Última qualidade de Cristo. Tem outras, irmãos, só peguei esses versículos. Ele era aquele, irmãos, que nós deveríamos obedecer todos os dias, porém Ele que obedeceu. E Ele obedeceu até a morte de cruz. Está pensando que foi fácil levar o peso de toda a humanidade, o pecado de toda a humanidade, lá no jardim de Getsêmani, enquanto Ele estava ali, e Ele começou a suar, e as suas gotas do suor se tornaram como gotas de sangue, e Ele não negou-se a si mesmo, mas foi obediente. Digam glória a Deus. Nós precisamos obedecer, irmãos. Obedecer a Deus. 1 Pedro 1, abra aí, 1 Pedro 1. Nós precisamos obedecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Versículo 14 diz, 1 Pedro 1,14: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Digam glória a Jesus. Como filhos obedientes, é isso que Deus espera de nós, que nós possamos obedecer, porque obedecer, irmãos, é muito melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor. Saul estava muito preocupado com o sacrifício, e ele não entendeu que o mais importante era a obediência.
Deus está procurando homens que estejam dispostos a obedecer. Levanta a sua mão, é profético. Ser discípulo de Jesus é aquele que vive em atitude prática de obediência. Obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, obedecer a Deus. Tem gente que gosta de obedecer e obedece a autoridade, obedece o seu patrão, obedece a sua mãe, obedece muitas pessoas, mas esquecem, é importante, é hiper importante ser obediente. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas não estão fazendo o que Ele manda. É tempo de obediência, é tempo de obedecer. Rabassuri cantenebria surianda, obediência já, diz o Senhor. Diga comigo, eu quero. Diga mais alto, eu preciso viver em obediência ao meu Deus todos os dias da minha vida. Amém? Amém, igreja? Vamos obedecer. Obedecer o Senhor todos os dias. Óbvio. Ei, abra a sua Bíblia aí. Eu quero ler um versículo com você. Diz assim, Romanos 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A importância de nós obedecermos ao Senhor, obedecer a carne ou obedecer o Espírito, obedecer a morte, o pecado, ou obedecer a Deus em justiça. Obediência, obediência. Vamos estar debaixo desta palavra, irmãos. Tem gente que não consegue dizer sim para Jesus. Ele, ao contrário, diz não para Jesus quase todos os dias. Não, não, não. Faça isso, não dá. Faça isso, não posso. Faça isso, muito difícil. Aí o seu coração fala, vai lá. Fala, eu faço. Aí eu me esforço. Diga misericórdia. Por que as pessoas se esforçam tanto para aquilo que é entretenimento da sua carne? Quem aqui nunca fez uma loucura de fazer, nem tinha dinheiro? Não, eu quero, eu vou viajar, eu vou comprar, eu quero. Quem aqui, irmãos, homem, não comprou um carro em 60 vezes? Que seja até menos. Eu quero o carro, mas é caro. Quanto que é o carro? 40 mil, quero. Quanto você tem no banco? Nada, mas eu quero. Porque você obedecer, você tem que fazer a tua vontade, tem que acontecer. E ninguém que tire isso da tua cabeça. A mulher fala, não vai dar. Mulher, me deixa em paz. Me deixa em paz. Não sei nem porque eu casei com você. E pior que Deus usa as mulheres, né, irmão? Deus usa as mulheres. Ai, Jesus de Nazaré. Digam glória a Deus. Amém, igreja? Só Jesus. Como disse um irmão para mim, apóstolo, ora por mim. Olha essa, irmão, essa é boa. O irmão falou para mim assim, presbítero Rogério, apóstolo, ora por mim. Falei, oro. O que é, irmão? É que eu estou fugindo 8 meses já, estão tentando. Meu carro está em busca e apreensão. Estão me procurando. Eu estou escondendo o carro faz 8 meses. Eu falei, irmão, posso falar? Eu não vou orar por você não. Você precisa ir lá e entregar o carro, irmão. Não, apóstolo, misericórdia. Rapaz, pelo amor de Deus, 8 meses. Está fugindo, rapaz. Tu és fugitivo. Arruma a tua vida, rapaz. Isso é uma vergonha, sim ou não, Brena Bianca? É uma vergonha.
8 meses o cara fugindo, irmão, escondendo o carro debaixo de árvore, escondendo com lona, na casa da mãe, na casa do tio. E o advogado dele falou: vai escondendo até a hora que der. Não, chega, prefiro entregar, depois eu me viro e pago minhas dívidas, vou andar de ônibus. Diga para quem está do teu lado: só Deus. Amém? Qual o problema, irmãos? A vergonha vai ser pior depois, maior, melhor dizendo, vai ser maior. E eu sou assim: o que é justo deve ser justo, irmãos. O que é justo deve ser justo. Eu vou terminar. Uma vez chegou um rapaz aqui, faz uns anos já, na igreja, estava em construção. E ele falou, era na tarde profética também. Ele falou: pastor, você que é o pastor da igreja? Eu falei: sou eu. Ele falou: então, pastor, eu preciso de uma ajuda, pastor. Eu falei: vou falar. Então, eu sou evangélico, sabe? Eu sou evangélico. E eu me converti na cadeia. Eu estava preso. Eu disse para ele: Ele é. E aí eu fugi da cadeia lá de Santos. Ele falou para mim assim: eu fugi da cadeia lá de Santos e já cheguei aqui em São Paulo. E eu queria dormir aqui na igreja aí uns dias. E queria que você me ajudasse também aí com comida. Eu falei: peraí, irmão, você é crente? Sou, eu fui até ungido obreiro lá na cadeia e tal. E você... Aí teve uma fuga lá e eu fugi junto com os caras. Eu falei: peraí, você tá querendo me dizer que a polícia tá te procurando? Ele é. Eu falei: rapaz, se entrega, rapaz. Não, Jesus que me livrou. Eu falei: não foi Jesus, não, foi o diabo. Isso, foi o capeta, rapaz, que te livrou. Que Jesus o quê? Você vai ficar aí quanto tempo? Vão ficar te procurando. Vai lá, paga a tua dívida. Eu falei com ele. Aí ele falou: ô pastor, eu fui na igreja fulano de tal, eles me deixaram ficar lá 3 dias. Fui na outra igreja, fiquei lá, mas agora eu venho aqui, você fala para eu me entregar? Eu falei: irmão, você está sendo pedido, camarada. Qualquer hora a polícia vai te parar, o que vai acontecer com você? Você não vai voltar para a cadeia? Ah não, mas enquanto isso eu vou fazer a obra aqui. Não, irmão. Não faz a obra não, irmão. Vai para a cadeia, rapaz. Falei, irmão, faz a obra lá. É verdade, irmão, ele fugiu. Como que eu vou concordar com a fuga? Aí põe ele para dormir aqui. A polícia passa aí. O pastor deu abrigo pro camarada fugitivo. Diga para quem está do teu lado: só Jesus. Agora eu acredito que se ele saísse de lá certinho, pagasse a dívida dele, chegasse aqui: pastor, fiquei preso 5 anos, 6 anos, paguei minha dívida, errei, não devia ter roubado, devia ter feito, eu cometi um erro, eu estou aqui agora, eu não tenho comida, não tenho nada, mas ó, eu quero fazer a obra de Deus, está aqui ó, meu alvará de soltura. Opa! Gente, até levantar a campanha aqui com roupa, vamos ajudar. Já inclusive fizemos isso aqui com uma pessoa nessas circunstâncias, eu lembro. Ele saiu da cadeia também. E ele ficou com a gente aqui cerca de 1 ano, irmãos, eu lembro. Mas, e Deus abençoou, graças a Deus, ele não mexeu mais com isso. Mas, irmão, o que é justo é justo. Deus se agrada dessas coisas. Quem entendeu, diga amém. Fique em pé com alegria de coração. Você pode aplaudir com alegria? Quem quer receber uma unção profética hoje? Uma unção. A unção que nos faz entender que nós precisamos ser parecidos com Cristo. Cristo era justo, irmãos. Olha o que ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele não pregou contra o governo, ele disse: não, César tem direito sim ao imposto dele. Tá certo. Se tem benefício, se tem segurança, dá a César o que é de César, mas também dê a Deus o que é de Deus. Justo. Justo.
Ministros estejam aqui, diáconos estejam aqui com as mãos ungidas, porque hoje nós vamos fazer esse presbitério de unção profética. E eu sei que Deus tem palavra aqui hoje, viu? Deus tem palavra aqui hoje para entregar, mais ainda, Deus tem profecias, Deus tem palavra profética de conhecimento, revelações ainda aqui na mão dos profetas dele, em nome de Jesus. Deus tem aqui hoje. Alabassuri cantenebra, levanta a sua mão, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio, Deus, que esta mensagem veio de encontro à nossa vida, Senhor. Eu creio, Deus, que esta palavra nos marcou, Senhor. Eu creio que esta mensagem, Deus, nos ensinou a importância, Senhor, a grande importância de imitar ao Senhor, de ter o seu caráter. Oh, Jesus Cristo, unja a mão agora dos teus ministros aqui, dos seus diáconos. Unja a mão, usa eles, Deus, que eles possam ter nas suas mãos esta unção de graça, de poder profético, para ministrar, Deus, e para falar para estas pessoas que elas podem imitar a Cristo, elas podem ser parecidas com o Senhor. Deus, nós queremos viver em obediência, em humildade, em renúncia. Oh Deus, nós precisamos viver diante de Ti, Senhor, e nós vamos viver, ó Deus, em nome de Jesus, como servos, e nós vamos fazer a diferença, em nome de Jesus, buscando sempre as coisas de cima, agora e sempre. Pode fazer uma fila que os obreiros vão orientar aí, por favor. Pode fazer uma fila, pode profetizar. Profetiza com autoridade. Profetiza, profetiza. Oh Jesus, usa aí, Senhor. Usa os teus servos agora. Seja servo, seja servo, seja servo. Deixa Deus te usar. Seja servo agora. Deixa Deus te usar e fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, glória a Deus. Ao que estás assim.